O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje, em sessões extras, os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. O STF vai analisar a partir das 9h30 da manhã 4 ações penais que podem levar à condenação ou à absolvição dos réus. Todos são acusados de participar da invasão às sedes dos 3 poderes e os ministros vão avaliar as condutas individualmente, ou seja, vão levar em conta as circunstâncias de cada caso. A gente tem mais informação agora ao vivo, direto de Brasília, com João Pedro Melo, que nos conta os detalhes desse dia importante, né, João? Bom dia para você. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. É isso, 8 meses, né, depois dos ataques aí a sedes dos 3 poderes, o plenário do Supremo Tribunal Federal começa, então, a analisar essas mais de 1.300 acusações de participação nessas invasões. Esse julgamento está ocorrendo às vésperas da aposentadoria da presidente do STF, a ministra Rosa Weber, que exatamente por isso convocou sessões extraordinárias para o Supremo Tribunal Federal ao longo dessa semana. Isso para que ela pudesse participar da análise desse caso. Os primeiros julgados são Aécio Lúcio Costa Pereira, que teria atuado aí na destruição das instalações do Congresso Nacional, e em depoimento ele negou ter provocado dano ao patrimônio, até mesmo ter usado de violência. Outro, Tiago de Assis Matar, ele teria sido um dos responsáveis pela destruição do Palácio do Planalto, inclusive ali no 2º andar, e chegou a dizer que não tinha intenção de dar golpe ou depor o governo eleito, mas que ele tinha sim a intenção de manifestar o próprio descontentamento com a eleição desse governo atual. Os outros são Moacir José dos Santos, também teria participado da destruição no Palácio do Planalto, negou ter praticado violência contra policiais ou ter destruído algum bem. E, por último, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, que foi preso depois de deixar o Congresso Nacional. Ele negou que tenha cometido qualquer tipo de crime e que a intenção era de se manifestar de forma pacífica. A expectativa do Supremo é de que esse julgamento tenha uma forte carga simbólica, duros recados e que as penas, inclusive, ultrapassem os 30 anos de prisão. Essas pessoas, esses primeiros julgados, podem responder pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, além, obviamente, de deterioração de patrimônio tombado. As denúncias foram feitas pela Procuradoria-Geral da República e citam crimes que foram estabelecidos a partir de uma norma de 2021 que reformulou a Lei de Segurança Nacional. Essa, então, a questão que a gente está acompanhando a partir de agora, esse julgamento que vai ser de manhã, né? Normalmente o Supremo Tribunal Federal tem julgamentos à tarde, mas por ser um julgamento extraordinário, vai ser de manhã hoje, então, a ministra Rosa Weber marcando sessões extraordinárias antes da aposentadoria dela. O João Pedro, e grande expectativa para o voto dos ministros, entre aspas, né? Bolsonaristas, né? Aqueles indicados por Jair Bolsonaro. Exatamente. Esses são duas incógnitas, né, que a gente diz, tanto André Mendonça como também Cássio Nunes Marques, né, com relação aos votos a respeito dessa questão. Se a gente levar em consideração outros pontos que já foram analisados pelos ministros e que tinham interesses relacionados a Jair Bolsonaro, provavelmente eles devem votar contra a aceitação dessas denúncias. Isso se a gente levar em consideração essas questões. Mas são também incógnitas porque normalmente eles criticam essa questão das invasões, estão do lado dos outros ministros nesse ponto dessa ruptura, né, que teve ali, dessa destruição que teve no dia 8 de janeiro. Então é um ponto que a gente não tem como avaliar como que vão votar o Nunes Marques e também o André Mendonça. Mas, né, é um ponto ali que a gente sempre espera e também tem expectativa a respeito do voto desses dois. Agora é engraçado a argumentação, enfim, quando você vai tentar explicar o inexplicável, você inevitavelmente cai no ridículo. O sujeito lá, como é que chama o cara? O Matar aí? Quase um predestinado, né? Não. O cara foi lá, entrou, arrebentou Tiago tudo. de Assis Matar. Tiago de Assis arrebentou tudo num dos prédios dos 3 poderes. Mas não tinha intenção. Não tinha intenção. Não, eu não queria um golpe de Estado. Não, eu só queria demonstrar a minha insatisfação. Aí tá, então, para demonstrar a sua insatisfação com uma eleição perdida, você vai lá e arrebenta o prédio do Congresso, ou do Supremo, ou do Palácio do Planalto. Quer dizer que se chegasse aí pro Thiago Matar e perguntasse, você tá aqui fazendo o quê? Não, tô demonstrando a minha insatisfação. Então vamos virar o jogo. Ele, não, aí já é demais. O quê? Não, o golpe de Estado não, longe de mim. Eu só tô aqui para demonstrar a minha insatisfação, quebrar tudo e depois voltar pra minha família. Qual é, né? Enfim,
Acompanhemos então o julgamento, que vai começar em breve. João Pedro Melo volta daqui a pouquinho com outros destaques de Brasília. Até, JP. Até mais, pessoal. Valeu, até. No Congresso, a CPMI dos atos de 8 de janeiro ouviu ontem a cabo da Polícia Militar do Distrito Federal, Marcela da Silva Moraes Pinto. Durante o depoimento, ela contou que foi empurrada e agredida pelos vândalos que participaram das invasões às sedes dos três poderes e que nunca tinha vivenciado tamanha agressividade. Jamais, nesses 4 anos de atuação, eu estive diante de tamanha agressividade como foi dia 8 de janeiro. Você falou no início que no seu período todo, como militar, como policial, você nunca viu, na verdade, uma manifestação tão agressiva. Não, dessa forma não. Dessa forma não. Já tenho experiência em outras atuações de reintegração de posse, costuma também ser bem violenta. Naquela proporção, jamais. Bom, a gente vai seguir ainda nesse assunto. Ao longo do dia a gente traz mais informações, mas foi muito forte esse depoimento da cabo da Polícia Militar do Distrito Federal, a Marcela Moraes Pinto. E tem lá a imagem também do capacete dela todo amassado e tal, falando sobre o tamanho da agressividade. E olha, como ela contou, sendo que ela tem experiência com essas reintegrações de posse, em alguns casos violentas, né? De maneira violenta. Vamos em frente aqui, agora acionando nossa reportagem no sul do país. Pelo menos 9 pessoas continuam desaparecidas depois do ciclone que devastou parte do Rio Grande do Sul. Até agora, a Defesa Civil confirma 47 mortes, a maioria nas cidades de Mussum e Roca Salles. Ontem, o governo federal anunciou a concessão de R$1 bilhão em empréstimos do BNDES para a recuperação do estado e a liberação de R$600 milhões do FGTS para atender mais de 300 mil moradores. Só que tem a expectativa de mais chuva para hoje. Então a gente vai aguardar. Já chove nesse momento em Porto Alegre, tem uma preocupação com o interior do estado, evidentemente, por causa dessa passagem de um novo ciclone. E também tem previsão de que o presidente Lula, criticado inclusive por não ter ido ainda ao estado, viaje amanhã ao Rio Grande do Sul. Juan Romero está conosco e nos traz um balanço, uma atualização e a situação de momento também, né, Juan? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megália. Todo mundo que nos acompanha aqui na Band News FM. Exatamente, chove aqui na capital gaúcha, temperatura de 13 graus. Choveu durante a madrugada toda e também esta noite. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda vai definir, Sheila, se vai fazer esta visita ao Rio Grande do Sul nessa semana. Ainda não houve um anúncio oficial se essa viagem acontece ou não. Lula que se pronunciou em um vídeo anunciando recursos ao Rio Grande do Sul, essa liberação desse valor do FGTS e também esses recursos do BNDES. Além disso, ele também garantiu à população gaúcha que o governo federal, nas palavras dele, não iria faltar no atendimento à população. A gente tem um trecho da manifestação do presidente Lula, vamos reproduzir. Além dos 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de R$1 bilhão para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões do Fundo de Garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia. Essas são algumas medidas que nós vamos tomar agora, já posso anunciar a vocês, e, ao mesmo tempo, nós vamos continuar acompanhando, porque está chovendo ainda. Certamente nós vamos ter muito mais informações e, na medida que for acontecendo as coisas, nós vamos tomando as decisões. Aqui no Rio Grande do Sul, o vice-governador Gabriel Souza, que desde esta segunda-feira está com o seu gabinete de vice-governador baseado na cidade de Encantado, por lá ele anunciou a vinda ao Rio Grande do Sul do secretário nacional de habitação do Ministério das Cidades, Ailton Madureira de Almeida, na quinta-feira. Até lá, a expectativa é de ter um levantamento das pessoas que vão precisar de abrigos por parte do governo do estado. Uma das preocupações principais nesse momento é em relação à moradia das pessoas, em especial na cidade de Mussum, onde quase tudo precisa ser reconstruído, e em Roca Salles, onde o cenário também é praticamente de guerra. O vice-governador, que também informou pela primeira vez uma listagem com o nome dos desaparecidos. Com o apoio da Polícia Civil, o governo gaúcho conseguiu fazer a atualização do número de forma oficial, 9 pessoas. Através de buscas e conversas com familiares, esse número, então, de desaparecidos reduziu, só que o Corpo de Bombeiros Militar ainda segue fazendo buscas por terra
terra e também nos córregos e também às margens dos rios para encontrar essas vítimas. Nome dos desaparecidos que está sendo divulgado a partir de agora no site da Polícia Civil Gaúcha. 4 pessoas de Mussum, 2 de Lajeado, uma de Roca Salles, uma em Arroio do Meio e uma em Encantado. E a gente tem a manifestação do vice-governador Gabriel Souza. Se tiver notícia de alguém que está desaparecido e não está no rol de elencados como desaparecidos, informe a Polícia Civil. É a Polícia Civil que tem que ser informada, em qualquer delegacia do Estado. Se eventualmente tiver alguém que foi localizado e está na lista, por gentileza também informe a Polícia Civil, para que a gente não tenha que ficar mobilizando nossas forças em procurá-los. Sheila, uma atualização também dessas últimas horas é que o Senado Federal aprovou, a pedido do governador Eduardo Leite, o projeto que reconhece uma situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul até o fim de 2024, só que esse texto agora precisa ir para a Câmara dos Deputados para que eles apreciem se vão aprovar também ou não. Até 31 de dezembro do ano que vem, esse projeto iria prever que o Estado poderá fazer a contratação de empréstimos e também o aumento de despesas com pessoal, sem violar as regras de responsabilidade fiscal. E sobre a questão da chuva que você falou, Sheila, a Defesa Civil do Estado ainda segue em atenção quanto a esses acumulados de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Rios também estão sendo monitorados, porque na fronteira oeste e no sul do estado, aqueles que ainda não superaram a cota de inundação estão próximos de passar dessa cota de inundação. Porto Alegre, só nesses primeiros 10 dias do mês, já acumulou 153 milímetros de chuva. Isso supera a média normal de chuva para esse mês e até amanhã são esperados pelo menos 100 a 130 milímetros de chuva. Ou seja, 15 primeiros dias de setembro podem fechar com até 300 milímetros de chuva na capital gaúcha. Isso é muita coisa, isso supera toda a média histórica para o mês de setembro, desde o início da medição por parte do Instituto Nacional de Meteorologia. Sheila. 2 ou 3 palavrinhas aqui sobre a atuação do presidente. Juan, fique na linha, por favor, porque a gente vai tratar de outro assunto aí do Rio Grande do Sul. Lula acordou finalmente para a questão gaúcha, só que ele acordou tardiamente. O galo cantou e o presidente não ouviu, e ele sabe disso. Ele sabe que a atuação dele em relação à tragédia gaúcha foi pífia. A gente está na quarta-feira, as chuvas começaram a castigar o Rio Grande do Sul na última terça-feira, e foi só na quinta-feira, no fim da tarde, que Lula embarcou em direção à Índia. A gente já sabia do tamanho, da magnitude da tragédia naquele momento. Lula teve tempo para participar de desfile de 7 de setembro, Lula teve tempo para negociar com o Fufuca, Ministério dos Esportes, teve tempo para demitir Ana Moser, teve tempo para fazer várias negociações no Congresso, teve tempo para gravar um vídeo do lado de uma jabuticabeira, dizendo como o jabuticaba é um fruto delicioso. Quando o Xi Jinping veio para cá e provou, ele adorou, eu falei, de repente a gente exporta e coisa e tal. Mas não teve tempo de dedicar-se ao Rio Grande do Sul. Tudo que Lula fez foi um post na internet e uma passada na mão do telefone para uma rápida conversa com o governador Eduardo Leite. E só. Enquanto isso, os gaúchos morriam como formigas, né? Na maior enchente que aconteceu no país nas últimas décadas. A atuação foi pífia, foi deplorável. Só na sexta-feira é que determinou-se que o ex-governador de São Paulo, vice-presidente Geraldo Alckmin, faria um sobrevoo à região, mas esse sobrevoo só ocorreu no domingo. Passou-se toda a sexta-feira, todo o sábado e só no domingo Alckmin embarcou em direção ao Rio Grande do Sul. Lula teve todo o tempo do mundo para visitar o estado. Mas o que ele poderia fazer? Ele ia nadar atrás de vítimas? Ele ia pegar no martelo e prego e reconstruir casa? É claro que não, mas ele tem de demonstrar que está ali. Quando o Bolsonaro foi lá andar de jet ski e dançar funk numa lancha lá dos idiotas, enquanto a Bahia contava os seus mortos, ele apanhou feio nessa emissora. O que Lula fez não se compara com andar de jet ski, né? Você andar de jet ski sorrindo, feliz da vida, dançando funk com o dedinho pra cima, é muito mais afrontoso. Mas você pode ter certeza que os gaúchos não gostaram nem um pouquinho de ver aquele vídeo da jabuticaba, não gostaram de ver a Janja dançante no aeroporto de Nova Delhi, né? No momento em que o estado passava por uma tragédia horrível. A gente entrevistou pessoas aqui durante o feriado que choravam enquanto descreviam casas de parentes sendo literalmente arrastadas pela enxurrada. A atuação de Lula foi pífia, foi muito ruim, ele sabe disso e por isso que agora está correndo atrás do tempo perdido. E veja, quando o mesmo aconteceu no litoral norte de São Paulo, o presidente teve uma rápida atuação. No mesmo dia, foi lá e se reuniu com o governador Tarcísio, que é um adversário político, foi elogiado por isso.
Bolsonaro ignorou a tragédia na Bahia, mas sobrevoou Santa Catarina, quando o mesmo aconteceu no estado. Então fica parecendo, o Bolsonaro ganhou a eleição em Santa Catarina e perdeu na Bahia. Lula ganhou em São Paulo, por pouco, mas ganhou, e perdeu no Rio Grande do Sul. Então fica parecendo que para os presidentes, e não estou fazendo uma comparação moral aqui entre os dois, tá? Ocorre que Bolsonaro não é mais presidente. Graças a Deus. Tá lá com os problemas de saúde dele, com os problemas com a justiça, e não é régua moral para ninguém. O presidente agora se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E ele tem as suas obrigações independentemente do que Jair Bolsonaro fez no passado. E aí fica parecendo que para os presidentes, e aí sim, talvez eles se equivalham, há estados mais importantes e há estados que não importam. Os que importam são aqueles onde eu ganhei a eleição. Onde eu perdi, não. Eles não merecem a mesma atenção. Que a gente sabe que outra tragédia virá, infelizmente, a época de chuvas está chegando, que o presidente repense o seu papel nesses momentos tão delicados da nação. Ô, Juan, e esse incêndio, rapaz, no prédio centenário da Universidade Federal do Estado? Pegou de surpresa o pessoal aqui em Porto Alegre, Megali, porque é um prédio centenário. Foi inaugurado em 1900, começou a ser construído em 1898, um incêndio que atingiu 2 salas que ficam anexas a esse prédio centenário da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a gente chama de URGS aqui. Fica no centro de Porto Alegre, começou na madrugada, por volta de meia-noite. O fogo começou em uma parte do setor de manutenção de terceirizados. Os bombeiros foram acionados próximo da meia-noite e 10, primeiros 10 minutos dessa quarta-feira, 3 viaturas combateram as chamas que afetaram apenas o telhado de um laboratório, chamas que foram combatidas de maneira rápida pelos bombeiros e por isso que ainda bem não se espalhou para outros prédios. Não houve feridos e a causa do incêndio, Megali, ainda é desconhecida, uma perícia será feita e toda a investigação por parte das autoridades em conjunto bombeiros e polícia civil vão investigar o que realmente aconteceu para que esse fogo começasse ali nessa região ali da URGS, mas isso assustou os moradores daquela região, deixou todo mundo assim assustado de certa maneira, porque é um prédio muito importante, não só na questão arquitetônica, mas também na questão histórica, Megali e Sheila. Obrigada. As imagens são bem impressionantes, né? As imagens são bem impressionantes, mas ainda bem ninguém ficou ferido, né, Juan? Esse é o balanço final, né? Exatamente, Sheila. Ninguém ferido e, por enquanto, a universidade, inclusive, ainda não se manifestou. Nas próximas horas já deve sair um posicionamento oficial da própria universidade, Tá Sheila. bom, e aí a gente acompanha, vocês trazem informação pra gente. Bom trabalho por aí, Juan. Obrigado, bom trabalho a vocês também. Valeu. Olha, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, uma criança morreu depois de um temporal provocar o desabamento do teto de uma quadra em uma escola. Por lá, os ventos chegaram a 90 quilômetros por hora. O Leonardo Calazenso tem as informações. Uma criança de 7 anos de idade morreu após o teto da quadra esportiva da escola onde ela estudava desabar durante um temporal que atingiu a cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, na tarde desta terça-feira. A estrutura de metal desabou no momento em que acontecia uma aula de educação física. Além da vítima, outros alunos e o professor também foram atingidos. Eles foram encaminhados para um pronto-socorro da cidade. Testemunhas que estavam no local informaram que a estrutura desabou com a força do vento. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade em algumas regiões do estado. De acordo com o órgão, a previsão é que a chuva chegue a 50 milímetros por dia e os ventos a 60 quilômetros por hora, principalmente nas regiões sudoeste, leste e no Pantanal sul-mato-grossense. Entram hoje no 13º dia as buscas pelo brasileiro que fugiu da cadeia nos Estados Unidos. Condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, Danilo Cavalcante está armado e na última segunda-feira foi incluído na lista vermelha da Interpol. Ontem a polícia da Pensilvânia negou que as buscas estejam demorando além do normal e afirmou que o brasileiro será preso logo. Arthur Coelho, eu confesso que eu tinha certeza que ontem acabava. Pois então é. Parece que os caras estão fechando o cerco, agora vai. E nada, 24 horas se passaram e eis aqui a gente conversando de novo sobre esse cara. Exato. Quando eles colocaram no X, né, o antigo Twitter, que estavam numa perseguição. Quando falam que está numa perseguição, a gente imagina que eles estão avistando ele, está muito próximo. E na realidade o discurso continua dessa maneira, né? Depois de toda essa preocupação dos moradores do condado de Chester, na noite de segunda, madrugada de ontem, as buscas por Danilo Cavalcante, o brasileiro que fugiu da cadeia nos Estados Unidos, continuam e entram, como vocês disseram, no 13º dia. A polícia da Pensilvânia informou que ele caminhava antes em direção ao sul do estado, mas agora anda em direção ao norte.
Portanto, um cerco foi montado na região onde o Danilo foi visto, a cerca de 32 quilômetros da prisão. Eu ia falar isso, né? Porque toda hora, não, agora a gente fechou o perímetro e tal, aí os caras vão lá, vasculham o perímetro e nada. Como é que eles sabem? As pessoas veem, os vizinhos, relatos. Isso. Cara, deve ter gente em Chester vendo o Danilo, até no próprio reflexo. Exato. Os caras só pensam nisso. Cara, é o Danilo. O que deve ter de gente que acha que viu o cara e não viu? Será que dá pra confiar nesses relatos? Exato, tanto que um morador atirou, né, pelo menos 7 tiros numa pessoa que tinha as características do Danilo, né? Porém, nenhum tiro pegou, não há vestígio de sangue e ninguém sabe se de fato era ele, né? Tem também o que pode comprovar que ele está próximo, algumas pegadas idênticas às dos sapatos que ele utilizava na cadeia foi encontrada nessa região. Então tudo indica que ele está próximo, né? Porém, são pelo menos 500 policiais que estão atuando para tentar capturar o Danilo, que chegou a invadir uma casa, trocou tiros com um morador do condado de Chester, na Pensilvânia. Segundo a polícia do estado, o Danilo está armado com um rifle. A orientação das autoridades é que os moradores da região tranquem as portas e janelas e não saiam de casa. O tenente-coronel George Bivens, um dos responsáveis pela operação, disse ter certeza que Cavalcante está dentro do perímetro de buscas estabelecido e que vai ser preso o quanto antes. Inclusive, ele negou que há uma demora nessas buscas e detalhou como foi que ele conseguiu essa arma. Nós sempre o consideramos um risco. Agora, só temos a certeza que ele tem uma arma. Eu acho que ele estava sendo empurrado pelas equipes que estavam o perseguindo desde o local original. Acho que foi, na minha opinião, um crime de oportunidade. Acredito que ele foi lá provavelmente tentando se esconder. A porta da garagem estava aberta. Ele não percebeu que o dono estava lá. E eu acho que ele provavelmente estava procurando um lugar para se esconder. Correu até aquela garagem, viu a arma, pegou, encontrou o proprietário e fugiu com a arma. É isso, lembrando, né, como você falou, o nome dele foi incluído na lista de procurados da Interpol e a recompensa aumentou $25 mil, pouco mais de 123 mil reais. O Sheila, e ontem, porque o canal de TV de notícias americano que a gente tem à disposição aqui mais fácil é a CNN, né? Mas a CNN que chega aqui é a CNN Internacional. Não é a CNN que eles assistem lá. Ontem eu tive a curiosidade, foi na internet para ver como é que tava a programação. Eles só falam disso. E tem vinheta pra cá, e efeito sonoro pra lá. Manhunt. Pennsylvania Manhunt, né? Caçada na Pensilvânia. Então, a imprensa, para surpresa de ninguém, transformou isso num grande espetáculo, né? Numa espécie de reality show. Ficam o tempo inteiro ali e falam 2 tons acima. Ah lá, vamos pegar, olha a polícia, tá cercando, vai rolar, não rolou. Hoje sim, hoje não. Impressionante. De fato, o Barão tinha contado aqui, mas eu fui conferir e eles não falam de outro assunto. Esqueceram que existem outros assuntos lá nesses últimos 13 dias. Obrigado, Coelho. Valeu. Bom, chega a 5 mil o número de mortes causadas pela passagem da tempestade Daniel pela Líbia. Os fortes temporais atingiram principalmente a cidade de Derna, onde 2 barragens se romperam. As imagens da Líbia são impressionantes, de cidades praticamente inteiras cobertas pela água. Um desastre já é considerado o mais mortal no norte da África. As primeiras ajudas humanitárias enviadas pela Europa chegaram ontem, mas há muita dificuldade de acesso às áreas destruídas. Segundo a Cruz Vermelha, o número de desaparecidos, veja só, pode chegar a 10 mil. A gente está falando de quase 10 mil pessoas desaparecidas, é uma estimativa, e até aqui já chegando a 5 mil o número de pessoas mortas na Líbia. No Marrocos, subiu para 2.900 o número de mortos pelo terremoto registrado na última sexta-feira. O tremor atingiu sobretudo a região de Marrakech e as equipes de resgate seguem procurando por desaparecidos. O abalo, considerado o mais devastador em mais de 100 anos no país, também deixou mais de 5 mil feridos. A Polícia Federal vai analisar nos próximos dias as provas colhidas na operação que apura a compra de coletes à prova de balas durante o período de intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Essa ação foi deflagrada ontem, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e quebrou o sigilo telefônico do ex-ministro Braga Neto. Quem tem os detalhes pra gente é o Pedro Dobal.
A investigação que levou à quebra do sigilo telefônico do ex-ministro da Casa Civil, general Walter Braga Neto, começou depois do aviso de autoridades dos Estados Unidos que apuravam o assassinato do presidente do Haiti em 2021. Ontem, agentes da Polícia Federal cumpriram 16 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília e em Minas Gerais. A Operação Perfídia investiga indícios de superfaturamento em um contrato de uma empresa dos Estados Unidos com o governo federal para a compra de mais de 9 mil coletes balísticos no valor de 40 milhões de reais. Do montante, cerca de 5 milhões seriam superfaturados. A contratação aconteceu durante a intervenção federal na segurança pública do Rio em 2018, que foi comandada por Braga Neto. A defesa do general disse que a licitação seguiu todos os trâmites legais. Um relatório do Tribunal de Contas da União também revela gastos com alimentos considerados de luxo, enquanto policiais militares não contavam nem com bebedouros adequados. Em uma das ocasiões, 193 mil reais foram usados na compra de 270 camarões. Em média, cada camarão custou R$ 714. Caramba! Cada camarão. Cada camarão? Uhum. Não tem cabimento um negócio desses, né? Tá fedendo. Esse camarão tá fora do prazo. Tá fedendo, tá cheirando mal essa história. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado em um hospital da Zona Sul de São Paulo depois de passar por 2 cirurgias. Lucas Belotti tem as últimas informações. Fala, Luquinha. Jair Bolsonaro está na sala de recuperação do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, depois de ser submetido a 2 procedimentos cirúrgicos na manhã de ontem. O político do PL passou por uma endoscopia digestiva alta para tratar de um problema no refluxo gástrico e também uma septoplastia, que é a correção do desvio de septo nasal para tentar ajudar a melhorar a respiração. Segundo o último boletim médico divulgado, as cirurgias ocorreram sem intercorrências. Ainda hoje, o ex-presidente vai ser reavaliado e novas informações devem ser divulgadas pelos médicos. Bolsonaro já fez 5 cirurgias desde que levou uma facada em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha presidencial de 2018. O último procedimento havia sido realizado nos Estados Unidos em janeiro deste ano. Só para, enfim, a Mônica Bergamo daqui a pouquinho vai trazer os detalhes de uma entrevista exclusiva que ela fez com o Bolsonaro horas antes dessas intervenções. Tem muita coisa ali para a gente discutir, mas como eu sei que vão chegar aquelas mensagens, vocês não vão falar disso? Tá, vamos falar disso então. Circula aí na internet mais uma daquelas teorias da conspiração de que Bolsonaro não teria se passado por uma cirurgia, coisa nenhuma, porque a foto de fato traz algumas estranhezas, né? Coloca pra gente aqui, Pombo, por gentileza. O médico tá sem luvas, que é um negócio que não existe, né, numa sala cirúrgica. Ele tá com as mãos bem pertinho do presidente, que tá lá entubado. Uma das enfermeiras não tá usando a proteção nos pés. Mas a cabeça do ex-presidente tá apoiada num monte de toalha, lençol dobrado, não sei o que é aquilo. De fato, coisas que não combinam muito com o centro cirúrgico, mas daí a você inferir que a cirurgia não existiu, que foi uma invenção para desviar o foco de investigações. Desculpa, é teoria da conspiração demais para o meu gosto, né? Então, vocês imaginar que um hospital desse tamanho e médicos desse gabarito, enfermeiros, né, toda uma equipe participariam de uma conspiração, não faz nenhum sentido. O presidente de fato o ex-presidente tem vários problemas de saúde decorrentes da facada que levou em 2018. Não deve ser uma vida muito agradável, você toda hora ter refluxo, problema gastrointestinal, dificuldade de digestão. Então tudo isso é real, tá? Assim como é real a tentativa dos familiares de Bolsonaro e do próprio presidente, do entorno do ex-presidente, de utilizar essas imagens chocantes como forma de mitificação, né? Olha como o Bolsonaro é bravo, olha como ele está enfrentando as adversidades, que patriota, tudo isso pelo Brasil. Se faz política dessa maneira, né? Tentando manipular o sentimento das pessoas. A gente deveria levar a coisa de uma maneira um pouco mais racional. Esse tipo de manipulação imagética não faz bem nenhum pro discurso político. Mas daqui a pouquinho a Mônica traz os detalhes da entrevista. A Justiça determina o pagamento de uma indenização de R$1 milhão ao filho do homem morto durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. Acho que todo mundo vai se lembrar da história do Genivaldo Santos, que foi assassinado em maio de 2022.
depois de ser colocado no porta-malas ali de uma viatura e submetido à inalação de gás lacrimogênio. A Yumi Kuano vai contar os detalhes. Uma indenização de R$1 milhão deve ser paga pela União ao filho de Genival dos Santos, morto durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em maio de 2022. A decisão da Justiça Federal em Sergipe foi anunciada ontem e confirmada pela defesa da família. A criança, que atualmente tem 8 anos, também receberá uma pensão no valor de 2/3 do salário mínimo, aproximadamente R$ 800 por mês, até que ela complete 24 anos. No Rio de Janeiro, o Ministério Público não descarta fazer uma perícia no caso da menina baleada por um agente da PRF no Arco Metropolitano. Heloísa dos Santos Silva, tem 3 aninhos, foi atingida dentro do carro da família, segue internada em estado gravíssimo e a Luana Bernardes tem informações recentes a respeito do estado de saúde da Heloísa. Luana. Megali, agora de manhã, a atualização do estado de saúde da menina de 3 anos. Nesse momento, segundo a Prefeitura de Caxias, o estado de saúde é instável. O quadro de Heloísa permanece gravíssimo. Ela que está internada no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O Ministério Público Federal disse que analisa a possibilidade de fazer uma perícia para elucidar a abordagem da PRF no Arco Metropolitano, no trecho de Seropédica, também na Baixada, que terminou com essa criança baleada. Os policiais rodoviários federais alegaram que o veículo em que a família estava era roubado. A família diz que não houve um pedido aí de parada, né, e que os policiais atiraram. E de acordo com o procurador Eduardo Benones, essa perícia pode trazer mais robustez para as investigações. Na terça-feira, a tia da criança, que também estava no carro, foi ouvida. Ontem, o Ministério Público Federal também ouviu o pai de Heloísa e a mãe e a irmã da menina, além dos policiais envolvidos nesse caso, também devem ser ouvidos. Obrigada, Luana, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, evidentemente, o estado de saúde, as investigações, as apurações todas a respeito desse caso. Vamos em frente aqui, porque a gente volta a trazer notícias sobre o episódio envolvendo um policial militar que matou um cachorro. Lembra, Megali, ontem a gente falava aqui, né, um Golden no Espírito Santo, na frente das crianças. Esse caso aconteceu no último sábado, o policial foi solto, sem o pagamento de fiança. A Letícia Cardoso está de volta conosco para falar sobre esse episódio que revoltou muita gente, né? Ainda mais quando a gente ouve o que a família diz, a família está, imagina, arrasada com o que aconteceu. Para quem não ouviu a história ontem, a gente reconta aqui. Letícia, bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali. Isso mesmo, a família pede por justiça, inclusive nas redes sociais, por penas mais duras a toda pessoa que que comete, né, algum maltrato ao animal ou um crime. Chega, né, a cometer um crime, como foi esse, de um policial militar da reserva atirar 3 vezes nesse Golden, que a gente vê aí, os churros, porque ele estava passeando com a família, sem a coleira, e o Golden, ele foi na tentativa de brincar com o policial. Quando ele se assustou com o animal, alegou à polícia que atirou para se defender, que ele se sentiu ameaçado fisicamente. Fato é que a família hoje, ainda essa semana, ela será ouvida pela CPI dos maus tratos da Assembleia Legislativa, que abriu uma sindicância para apurar, abriu uma investigação para apurar. O policial militar da reserva também foi convocado para prestar depoimento aos membros da CPI. Ele não confirmou presença. A família tutora, né, dos churros confirmou. Até o final dessa semana eles serão ouvidos pela CPI para ajudar também neste crime. As pessoas devem estar se perguntando, né? Ele foi preso, qual crime que ele vai responder? Ele foi autuado pela Polícia Civil por crimes de maus tratos a animais. Foi preso em flagrante, levado aqui para o Centro de Detenção Provisória de Vitória, porém foi solto durante uma audiência de custódia. A audiência de custódia foi solto sem pagamento de fiança e vai ter que cumprir algumas regras, como não deixar a Grande Vitória sem autorização judicial, e ele está proibido também de usar qualquer tipo de arma de fogo. A gente fica vendo as imagens, né, do cachorro e fez o que cachorros fazem, né? É mais um Golden que é todo feliz, todo alegrão, né? Vai pra cima mesmo, né? Ele faz festa. Ele tava latindo, cachorros latem, né? Eu tenho uma história de uma amiga que tem um Golden. E ela conta que um dia ela voltou e um cara tinha entrado na casa dela. Mas não era um ladrão.
Era um morador de rua. Viu a porta aberta e falou, vou entrar e tirar um cochilo. Ela entrou em casa, o cara tava dormindo, fazendo carinho no Golden. O Golden deitado do lado dele. O máximo que um cachorro... É claro que há exceções. Se você buscar na internet, você vai encontrar, né, e tal. Mas é um cachorro que se for pra te atacar, vai ser um ataque de lambidas. Não representa perigo nenhuma hipótese. E mesmo que ele ataque, ele não tem o instinto e os instrumentos físicos pra causar... Eu fui mordido por um cachorro maior que esse na semana passada, Sheila. Posso mostrar? Não vou mostrar, mas sangrou minha perna. Tô com a marca dos dentes dele aqui, tá doendo até agora. Mas não é nada que, enfim, com que eu não possa lidar. Esse Golden não teria nenhuma capacidade de fazer mal a um cara preparado como um policial. Ele teria todos os instrumentos para se defender sem a necessidade de apontar uma arma pro cachorro e atirar, pelo amor de Deus. E aí a gente tá falando do seguinte, as crianças pediram para ele mais de uma vez, esses são os relatos, as crianças pediam, não atira. E aí é um policial que tá apontando uma arma não só para um cachorro, mas apontando na direção de crianças também. Elas estavam ali junto e pedindo para não atirar. Então, veja só, é muito, muito triste, muito revoltante. Fala, Letícia, desculpa. E Sheila, não, e com detalhe isso que você contou. O Golden já não estava mais perto dele, já estava de posse da família. Só que ele estava muito assustado com tudo que estava acontecendo ali na beirada dele. E por esse motivo, repito, ele não estava, a própria polícia falou, no momento do tiro, o Golden não estava próximo mais desse policial, ele estava próximo das crianças, inclusive que estavam pedindo, como você falou, e a família bem relatou para ele que ele não atirasse. Pois é. Para não me Letícia, chamarem de mentiroso aqui, vou mostrar minhas canelinhas para quem tá nos acompanhando. Imagens fortes, hein, gente? Imagens fortes. Por favor. Era um braco húngaro. É um cachorro, esse é brabo, de um amigo aqui, ó. Tá mostrando... em cima da tatuagem, né? Tem a tatuagem, ali a mordida, ó. A ferida depois da mordida. É pequenininha, né? Mas é uma bomba. Foi. É pequenininha, mas dói, viu? É, né? É pequenininha porque não é na tua perna, né? Um cachorro, isso, né? cara, ele cresceu durante a pandemia, então ele não aprendeu a se... Calma aí, Sandro. Ele não aprendeu a se socializar com seres humanos. Então ele estranha muito o ser humano. Aí, por mais que eu seja amigo da família, foi lá e nhoque. E tudo bem, vida que segue, ué. Agora o cara tirar uma arma, apontar para um Golden, pelo amor de Deus. E que já estava distante dele, né? Enfim, vamos em frente aqui. Valeu a Letícia. Em São Paulo, o ex-jogador Kleber Gladiador alega legítima defesa depois de ser acusado de agressão em uma loja de conveniência na Zona Oeste. Tem imagens disso, né, Thiago Muniz? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. O ex-atacante afirma que tem testemunhas e que vai provar às autoridades que não cometeu as agressões pelas quais está sendo investigado. O ex-jogador, com passagens por Palmeiras e Grêmio, foi filmado dando socos em 2 funcionários de um posto de combustíveis na Avenida Brigadeiro Faria Lima. O caso aconteceu no dia 3 desse mês. As imagens mostram, primeiro, são de dentro do posto. Do lado de fora, dá pra ver uma confusão que começa e entra adiante. Segundo uma das vítimas, Kleber entrou na loja para se esconder durante a briga. Então, agrediu uma funcionária quando ia sendo impedido de acessar o local. Na sequência, o atleta atinge a um outro funcionário. A mulher registrou o boletim de ocorrência online na Delegacia de Defesa da Mulher e o jogador, por sua vez, disse que foi agredido e que agiu em legítima defesa. O caso, portanto, em andamento na Polícia Civil de São Paulo. Tá certo, valeu, Thiago. Ontem a gente falou aqui do lançamento que haveria, aquela coletiva que é acompanhada mundialmente para o lançamento da Apple, né? As novidades da Apple, pelo jeito, ficaram devendo novidade, né? Porque quem acompanhou... Quando a novidade fica por conta do carregador do celular, da entrada para o carregador, é que faltou novidade, né? É mais ou menos a mesma coisa que apresentar o novo modelo de um carro e a grande novidade é o novo modelo de porta-luvas, né? Foi mais ou menos isso que a Apple fez ontem, Sandro Badaró, bom dia. É por aí, pra quem... um detalhe importante, tá? A gente ainda não tem a certeza, provavelmente não, o carregador não vem na caixinha. E eu já te conto... Não vem? Não veio no último. E provavelmente não, tá? As operadoras, as empresas têm adotado agora essa prática. Vem o celular
e não tem carregador. É. Vamos lá. Mas a de entrada falar. vai ser diferente, Isso. a entrada do carregador. Tem um pulo do gato aí, uma pegadinha que vai atrapalhar muita gente, mas eu chego lá. Lançada a nova linha do iPhone 15, lançaram também relógios, novo sistema operacional, mas, claro, destaque para o iPhone 15, com preços já divulgados no Brasil, a partir de R$ 7.299 o novo celular da Apple. Tá mais barato do que no iPhone 14 no lançamento. Foi. Mais barato assim, tá mais barato, mas não é barato. 7.500. Não, barato jamais será, mas tá menos caro, né? R$ 7.299. Quando o iPhone 14 saiu, era R$ 7.599. A versão a melhor versão, o iPhone 15 Pro Max, ele sai por R$ 10.999, R$ 500 a menos do que o iPhone 14 quando for lançado. Isso já preço do Brasil, já foi divulgado. O que muda principalmente? Acabamento em titânio, aquela eterna promessa de que o vidro da tela é o mais resistente da história. Toda empresa, quando lança, promete isso. A câmera, essa sim melhorou muito. Uma câmera que sempre foi criticada no iPhone, era uma câmera nas configurações técnicas de 12 megapixels, a do iPhone 14. Agora vai para 48, então melhora bastante a câmera. E aí chegamos no tal do carregador. O que acontece? A Apple foi processada na União Europeia com uma determinação de que teria que adotar o tipo de carregador USB-C, que é o adotado nos celulares Android e uma série de aparelhos hoje em dia. E a Apple tinha outro, que só servia para os produtos Apple. E aí, para evitar problemas, a Apple lançou esse novo carregador que... Qual é a pegadinha agora? Todo mundo que tem um iPhone 14, normalmente você trocava de celular, continuava com o seu carregador. Todo mundo vai ter que comprar outro carregador. Mas vou comprar um da Android, só de raiva. Isso. Porque esses caras da Apple, aí você vai lá e você vai ver o iPhone, como é que chama? O grandão lá, o celular grande, o celular de Itu. Celular de Itu é iPad, maravilhoso. o iPad. É que no caso não é o celular. O tablet. É o tablet. Isso. O carregador é outro, é diferente do celular. É uma sacanagem muita isso, sacanagem. gente. A Apple vive dentro do mundo dela. Tudo é conectado para você trabalhar. O ideal para a empresa é que você tenha o tablet, o iPhone, o computador, tudo da Apple. A empresa nunca recomenda, né, você usar de outro lugar, usar um cabo que não é original, mas enfim, as pessoas acabam fazendo isso. Para muita gente, destaque para o carregador. O Orson Lacerda, nosso colunista aqui de tecnologia, ele destacou também essa questão da câmera, que evolui bastante em relação à versão passada. Migraram para um acabamento em titânio, transmite uma sensação de robustez, deve ser mais robusto mesmo, né? Até porque o titânio é um dos metais mais duros que se conhece. Tem uma vantagem que é o titânio ser mais leve. Uma mudança importante na questão das câmeras, agora oferece uma possibilidade de uma teleobjetiva, né, com um zoom ótico, portanto um zoom que entrega uma qualidade maior de até 5 vezes. A gente está discutindo detalhes, né? Talvez faça mais diferença para quem usa o aparelho para finalidades profissionais. Expectativa agora, muita gente ficou, não tem tanta novidade, o Eduardo Furmento até comentava na coluna com o Orson, muita gente não comprou os últimos aparelhos, porque pandemia, a grana estava escassa, a Apple está apostando muito nessa nova remessa, nesse lançamento, porque nos últimos 2 anos não bateu recorde de vendas, então a aposta é que o pessoal que está com o celular antigo vá trocar. Agora ainda vai ter todo o detalhe de divulgação de quando exatamente, como é que vai funcionar a venda do iPhone, mas tá aí, lançado oficialmente. Valeu, Sandro. Deu Brasil, hein? Deu Anitta. Que desbancou Shakira. Enfim, venceu o prêmio de melhor clipe latino no VMA nessa noite /madrugada. Roberta Russo tá por aqui no estúdio para nos contar. Diz aí, Rô. Bom Animadinha, dia. né, essa música? Gostosa, ótima. E ela venceu pelo 2º ano seguido, desbancando Shakira e Rosalía. Venceu o prêmio de melhor videoclipe latino. A gente tá até vendo as imagens lá no VMA, o Video Music Awards, premiação da MTV americana, em cerimônia que foi realizada na noite desta terça-feira, em Nova Jersey, Estados Unidos. Essa música que a gente tá ouvindo chama Funk Rave. Misturinha aí de funk com rave. E aí desbancou essas artistas que a gente falou.
Foi a segunda vez que a Anitta ganhou o troféu. Ano passado ela levou o mesmo prêmio, mas aí por Envolver, música que também colocou a Carioca no topo global do Spotify. E aí ela agradeceu aos fãs, mas também falou o seguinte, agradeço a mim, quero agradecer a mim porque trabalhei muito. Isso gerou bastante ela tá repercussão certa, vai. nas redes sociais. Trabalhou pra caramba mesmo, né? É que a gente normalmente não faz isso, né? Em público. Eu agradeço a mim e tal, mas no fundo é ela mesmo. Valorizou o próprio trabalho. Foi sincerona, né? Foi sincerona. Foi. E tá bem polêmico isso nas redes sociais e tal. O pessoal tá comentando bastante. Valorizou também o funk brasileiro. Falou, o que vocês estão ouvindo é funk brasileiro. Vão ouvir funk no mundo todo agora. Isso é só o começo, tal. O funk brasileiro está aqui pra ficar. Ela também fez uma apresentação, dançou na cerimônia. Com cerca de 3 minutos, a performance misturou ali uns trechinhos de funk rave e outros sucessos da Anitta. A apresentação foi marcada por rebolados, passinhos de funk e um cenário que replicou as favelas brasileiras. Na Tijuquinha, né? Lá em Itanhangá. É um lugar bem conhecido, né? Porque ele é aquele estereótipo do campo de várzea da favela. Cercado por casas e tal, então os muros grafitados. Não? Tem aquela cara de celeiro de crack do Brasil, sabe? Quando você quer fazer um vídeo com essa cara, os gringos provavelmente não conheciam, né? Ficou bonito mesmo. Foi. Ficou legal. Parabéns, Anitta. Valeu, Rô. Valeu, Só gente. ela, Até mais e mais tarde. ninguém. É isso. Gente, daqui a pouquinho, pra quem está perguntando, a gente vai falar sobre a final do MasterChef, tá? Foi ontem à noite, e aí a gente avisa quando a gente for contar, porque sempre tem aquele ouvinte, mas eu gravei, mas eu vou ver no YouTube depois, vocês contaram. Então, quando a gente for contar... gente fazendo lá agora, né? Quando a gente for contar, a gente avisa, tá bom? Mas vai ser já já. Boa.